Olá, amados, bom dia, graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo por mais um dia. Ele é fiel, Ele cuida de nós. Jesus está nos falando hoje sobre quando Ele disse está consumado. Ele é uma testemunha viva de que realizou as obras do Pai. E isso é o testemunho verdadeiro, que ele realizou aquilo que o Pai ordenou. Isso testifica o testemunho verdadeiro, porque a testemunha fiel, ela cumpre a vontade do Pai, assim como ele cumpriu quando ele disse ali naquela cruz, está consumado, A testemunha, a Bíblia relata que a testemunha falso depoente, ele faz o testemunho de si mesmo, Mas aquele que tem o Espírito Santo, ele é direcionado pelo Espírito e cumpre a vontade do Pai. Jesus, quando tinha 12 anos, e sobe ali para Jerusalém com as festas de costume, com seus pais, e ali no retorno, seus pais, por imaginar que ele está ali com alguns conhecidos de viagem, e quando eles chegam ali, eles observam que Jesus não estava com eles, então eles retornam e depois de 3 dias encontram ele em Jerusalém no meio dos doutores da lei, e ficavam maravilhados com o ensino, com a doutrina que ele tinha, doutrina que ele sempre nos ensina, que não é dele, é do Pai, a sã teologia de Cristo. E ali quando seu pai biológico, a sua mãe, disse: por que fizeste isso conosco? Nós ficamos preocupados. E ele disse: não sabeis que vim cuidar das coisas do meu pai? Eles não compreendiam, mas ele veio para cuidar as coisas do Pai Celestial. Mas é certo que ele foi obediente a seus pais biológicos, porque ele, sendo a graça, a sabedoria, ele sabe que deveria ser obediente. A Bíblia relata, vós não sois obedientes a seus pais biológicos, quanto mais o Pai Celestial. A obediência, o temor de Deus é o princípio de toda sabedoria. Mas a Bíblia também nos ensina em Atos 5:29 que importa primeiramente obedecer a Deus e não a homens. Sempre Deus, em primeiro lugar, que através do Filho nos concede essa sabedoria. Quando Jesus, no Evangelho de João 5:36, ele diz: todavia eu tenho um testemunho maior do que o de João, a própria obra que o Pai me deu para consumar. O que eu estou realizando testemunha que o Pai me enviou. Assim, aquele que tem o Espírito, a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Aquele que tem o seu Espírito, ele testifica, o seu testemunho testifica que ele tem o Espírito Santo e que ele produz as mesmas obras, porque se ele está enxertado na videira verdadeira, saber Jesus Cristo, ele produz as mesmas obras. Jesus, ele disse ali em relação aos discípulos, porque os discípulos diziam no início: mestre, nós largamos tudo para te seguir, a nossa esposa, os filhos. Jesus inclusive afirma, aquele que amar mais o esposo, a esposa, ou seus filhos, ou filhas, mais do que a mim,
né? Inclusive aquele que amarra sua própria vida, né? Temos que negar a si mesmo. Aquele que perder a sua vida vai achar, né? Ele disse: se não for assim, não pode ser meu discípulo, né? E na verdade, quando Jesus ali disse, né, que por eles terem largado, o galardão seria 100 vezes por um, né? Mas é certo que quando Jesus está para consumar a obra, que é aquele sacrifício ali no alto daquele monte, eles não ficaram com ele, eles não permaneceram. A Bíblia diz que eles voltaram para suas famílias, eles esparramaram, né? Porque não estavam preparados, né? Não tinha ainda o batismo com fogo, com a ascensão de Cristo, né? Aquele batismo que lança o medo fora, né? O amor, e eles ainda não tinham. Quando veio aquele momento ali, mas Jesus disse, né? Eu não estou desamparado, porque vós não estáis comigo, mas o Pai está, né? Então, o que Jesus está nos dizendo hoje é que o nosso melhor amigo, né, é Jesus Cristo, nosso irmão, através do seu Espírito. Ele é a melhor companhia que nós temos, né? Quando nós estamos consumando uma obra, né, através dele que nos chamou e nos enviou, assim como o Pai o enviou, nós temos sempre a companhia do Espírito Santo. É necessário, às vezes, estarmos isolados, né? Estarmos buscando a sua presença, porque para não se corromper, né? Para que a nossa mente esteja voltada totalmente para Cristo, para então, quando Ele consumar a sua obra em nós, para que nós venhamos a testemunhar o que Ele fez em nossas vidas, né? E alcançar as almas. É certo que quando nós estamos neste momento isolados de todo mundo, somente na presença do Espírito Santo, muitos não compreendem, porque a ordenança é ir e anunciar o Evangelho, é salvação de almas. Mas quando nós estamos neste período de batalhas, neste isolamento, há um mover sobrenatural de Deus. As almas já estão sendo geradas, né, através do Evangelho, através das orações e das súplicas. São períodos onde a Bíblia relata que é como uma mulher que sente as dores de parto, né, antecedendo. Mas depois, quando a criança nasce, supera, né, toda aquela dor, supera todo aquele sofrimento por aquela criança ter vindo ao mundo, dar à luz, né? Assim, todo aquele que crê, todo aquele que persevera na fé em Cristo Jesus, que anuncia o Evangelho às nações, que intercede, o sobrenatural de Deus já está sendo gerado, né? Porque a Bíblia diz que quando nós anunciamos o Evangelho é que liberta, é que cura, né? É que restaura. E em mais um dia que a gente continue na presença do Espírito Santo, cumpridores daquilo que Ele nos ordena, né? Porque quando assim nós fazemos, o nosso testemunho é verdadeiro, né? Nós não precisamos de testemunhar de si próprio, as próprias pessoas testemunham ao nosso respeito. E toda honra e toda glória seja dado a Cristo Jesus, que através de Deus nos enviou o Espírito em nome de Cristo,
né, para que, assim como ele foi uma testemunha fiel e verdadeira que o Pai lhe enviou e ele praticou as obras que o Pai lhe ordenou, assim aquele que tem o Espírito de Cristo é uma testemunha, né, daquilo que o Espírito está nele e o que está produzindo. Porque não é somente através da palavra, né? Quando se tem o Espírito Santo, anuncia a palavra e há um mover sobrenatural de Deus, né? Porque Jesus mesmo afirma que tudo aquilo que pedires em meu nome, assim o Pai fará. Assim nós procedemos, né? E ele tudo executa. Mas a Bíblia nos diz também para vigiar, vigiai, porque nos últimos tempos surgiriam doutrinas de demônios, né? Surgiriam falsos sinais, falsos profetas, que se não ficasse vigilante, até mesmo enganaria até mesmo os escolhidos. Para isso é necessário termos o discernimento, né? Discernir entre o bem e o mal, examinar as profecias, né? Examinar os espíritos, né? E julgue a profecia, né? Mas em relação àquele que fala, a Bíblia diz, né? É bem clara, ai daqueles que falam aquilo que não foi ordenado pelo Senhor, né? E também ai daqueles que quando Jesus pede para dizer algo e omitem e não falam, né? Porque aqueles que ensinam, aqueles que têm os dons, né, que são capacitados pelo mesmo Espírito que concede a uns dons, diversidades pelo mesmo Espírito, né, cabe a cada um fazer a boa obra, né, fazer tudo conforme o Espírito Santo lhe ordena, porque estes serão cobrados com mais rigor, né? Aqueles que pregam, aqueles que ensinam, aqueles que são capacitados para fazer a boa obra, aqueles que são capacitados e desviam para interesse próprio, grande, né? Será o galardão, né? Porque o galardão é de acordo com as suas obras, quer sejam boas ou quer sejam más. Onde a Bíblia diz que muitos que desviarão, né, muitos que, além de desviar da mensagem de Cristo, que é a salvação de almas, além de perder a sua própria alma, desviará a muitos, né? E nós temos que ficar vigilantes para não ser influenciados por essas vãs doutrinas. E aqueles que ensinam nessas vãs filosofias não têm zelo nem para sua própria alma, né? Como pode um cego guiar outro cego? Ambos sucumbirão no buraco. E nós estamos vivendo os últimos dias, né? Um tempo de justiça, onde Jesus Cristo está galardoando a cada um segundo as suas obras. Portanto, o que Jesus está nos dizendo hoje, né? Analise os Espíritos, analise as profecias, siga, como eu sempre digo aos irmãos, siga a Jesus Cristo, peça discernimento, fique vigilantes, porque os dias são maus. O ministério da iniquidade opera no meio de nós há muito tempo. É um período onde ele será expulso juntamente com aqueles que operavam no ministério da iniquidade. E o melhor é andar em retidão, com a consciência diante de Deus, analisar, né? Arrepender-se todos os dias, reconhecer que nada somos, nada podemos se não for pela sua misericórdia, pela sua benignidade. Em mais um dia que a gente venha meditar nesta palavra, não
fugindo de toda vanglória, importância nenhuma o que planta e o que rega, e sim aquele que dá o crescimento, toda honra e toda glória seja dado a Cristo Jesus. Um dia abençoado a todos, que o Eterno nos abençoe e nos guarde, brilhe o Eterno sua face sobre nós, erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes, Deus te abençoe.